Som. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Graça e paz do Senhor. Se você tem com a sua Bíblia, você fica aberto aí no livro de Êxodo, a partir do capítulo... Pode deixar no 23, mas a gente vai falar do 21 ao 24. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, fale conosco, abençoe as nossas vidas, obrigado pelos louvores, ó Deus. Abençoe as crianças, que o Senhor esteja plantando a sua palavra no coração delas, que seja terra fértil, que a semente prospere muitíssimo no coração de cada uma delas, que elas sejam abençoadas desde já, sejam tocadas pelo Espírito Santo, que recebam, ó Deus, a regeneração do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Essa é a nossa oração, nosso pedido, que cada vez mais cedo, Senhor Deus, as crianças sejam visitadas pelo Senhor e possam viver pela fé, pela graça, porque nós sabemos, ó Deus, que a única coisa capaz de deter o mundo das trevas é a sua palavra, é a luz que a sua palavra nos traz. E é por isso que nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Do capítulo 21 até o capítulo 23, está falando sobre instruções, né? Moisés recebeu os 10 mandamentos e depois disso as instruções. São 613 mandamentos, como a gente já falou. E essas instruções, então, são variadas. Então, eu escolhi falar desses 4 capítulos juntos, para não passar instrução por instrução. Mas ali, por exemplo, as instruções que são dadas se um homem matar outro homem porque ele quer matar de forma culposa, ele tem que ser morto. Então, você vai ver que as leis ali de Deus, elas são bem proporcionais aos crimes que são praticados. Então, eu entendo que o que a gente pode tirar de bom nesse primeiro momento é entender que Deus, ele é sempre bem proporcional em fazer as coisas, né? Por exemplo, quando alguém matava outra pessoa sem querer, às vezes eles estavam trabalhando e às vezes uma enxada voa na cabeça do outro sem querer, acontecia, e tem lei falando sobre isso. O texto diz que a família desse que morreu, ela vai querer vingança. Mas esse homem que matou, ele não deve ser morto, ele deve fugir, não é? E ficar numa cidade, chamada Cidade de Refúgio, e ficar lá por um tempo até a família desse homem não ficar mais irada, porque na verdade aconteceu uma morte que foi acidental. Por exemplo, quando um homem roubava porque ele não tinha dinheiro para comer, o texto vai dizer que ele vai ser pego, ele tem que pagar o que ele pegou, que ele roubou, mesmo que seja para comer, tem que pagar e tem que trabalhar e dar 4 vezes mais. Então, se ele roubou uma galinha, ele vai ter que trabalhar, devolver uma galinha e dar 4 mais ainda. Então, para a gente ter uma noção, pelas leis de Deus para o povo judeu, a maioria das nações ocidentais, hoje em dia, elas tiraram vários conceitos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pena de morte nos Estados Unidos, a gente não está falando de uma pessoa que roubou um supermercado que vai ser eletrocutada. É uma pessoa que comete crimes, muitas vezes em séries, ou crimes assim de alto nível, né, de maldade. Essas pessoas são mortas. Na palavra de Deus você vai ver isso também. Então, tudo isso é bem interessante da gente entender. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender, e esse que é o primeiro ponto da mensagem, é que a gente precisa parar de mistificar o povo de Israel. A gente ainda acha que o povo de Israel tem alguma coisa a mais do que os outros povos da terra. A gente acha que em Israel, ou as pessoas que são israelitas, judeus, até que nasceram nos dias de hoje, a gente acha que eles têm alguma coisa a mais. Tipo assim, as pessoas estão sempre vindo com notícias, meio falando assim, os judeus, esses dias eu vi os caras falando, os judeus, eles têm o DNA deles diferente, tem uma coisa a mais no DNA, na digital deles tem um negócio a mais. E a verdade é que não tem nada disso, tá bom? Toda essa espiritualização de Israel, ela se deu por conta de algumas falsas interpretações da Bíblia,
que se popularizaram muito no século nosso, no século XXI. Eram interpretações que nem existiam, tá? No século XIX. Então, para você ter uma ideia, para Jesus voltar pela segunda vez, não tem que acontecer nada com Israel. As pessoas elas ficam muito presas, elas acham, por exemplo, não, mas Israel tem que vencer, tirar os palestinos lá e tal, e aí tem que ganhar a guerra, e para Jesus voltar, tem que acabar com aquela mesquita da cúpula dourada que tem lá em Israel. Jesus só vai voltar se isso acontecer. Verdade é que não tem nada a ver, a gente não tem texto nenhum que fala sobre alguma profecia relacionada a Israel. Tipo assim, tem que acontecer isso com Israel para Jesus voltar pela segunda vez. O que tem no Antigo Testamento são um monte de profecias falando que Jesus ia nascer em Israel. Foi o que aconteceu. Jesus foi um judeu. Só que isso não traz nenhum tipo de legalidade para os judeus. Tanto é que depois você vai encontrar no Novo Testamento, Cristo falando, e os apóstolos, falando que os verdadeiros filhos de Abraão são os que vivem pela fé. Na verdade, são os que têm fé em Cristo Jesus e em Deus, são aqueles que são da família de Deus. Então, se você crê em Cristo e você tem um judeu do seu lado que não crê em Cristo, você é a pessoa que está dentro da palavra. E a Bíblia diz só um caminho para o céu. Né? Um caminho, verdade e vida. Jesus é o único que nos liga ao céu. Então, por favor, sempre que alguém vir com algum tipo de coisa de que Israel é maior do que os outros países, tome cuidado com isso. Agora, no campo político, Israel, na maioria das vezes, está do lado certo, né? Está sendo apoiada pelas nações que são nações que trazem liberdade para a população. Por exemplo, lá não é igual uma Coreia do Norte, em que as pessoas elas não podem escolher o que elas vão fazer da vida. Né? Ontem eu estava vendo um pastor falar que na Coreia do Norte, quando você nasce lá, e quem estava falando era uma missionária, ela nasceu na Coreia do Norte, e que não existe nas palavras, né, no dicionário coreano do Norte, não existe uma palavra que dê para se expressar amor. Não existe a palavra amor no dicionário deles. E ela contou isso, depois ela foi vendida escrava, ela tentou fugir da Coreia, foi vendida escrava para a China, né? Ficou 2 anos como escrava sexual de um homem lá. E ela conta que só com mais de 20 anos, quando ela foi assistir o filme do Titanic, e que ela viu ali aquela história de romance, de um homem dando a vida por uma mulher, ela falou que foi a primeira vez que ela entendeu ou que ela percebeu o que era amor. Tipo assim, ela não tinha ligação nenhuma do que era isso. Sabe o que é você nascer preso num campo de concentração, sem nenhum tipo de liberdade humana, direito humano? Tipo assim, você não é nada. A pessoa com 20 anos é que ela foi entender que existe amor, que existe uma coisa assim que pode mudar a vida das pessoas, né? Então, isso é muito interessante a gente entender, porque se for para compreender por esse lado, aí a gente então entende que Israel tem grande contribuição histórica, porque Deus deixou a lei com os judeus, né? No caso, as leis aqui de Moisés foram deixadas com eles, que são os judeus. Então, nós temos essa herança judaico-cristã que a gente aplaude. Mas no termo espiritual, né, não existe essa questão de que Israel vai ser salva primeiro por Deus, ou que, por exemplo, no Apocalipse tem uns 144 mil que Deus vai selar, que o Senhor vai selar judeus, e esses judeus aí eles vão ser a resistência quando o anticristo chegar. Não tem essas coisas, não tem, gente. Então a gente precisa entender o seguinte: o que leva a nossa vida para perto de Deus, para perto do nosso Senhor Jesus Cristo, é crer no Filho de Deus que morreu na cruz, derramou o seu sangue, colocou os nossos pecados nas costas dele, não é? Morreu, ressuscitou ao 3º dia, enviou o Espírito Santo, subiu e disse: eu vou descer, vou buscar vocês, vocês vão morar por toda a eternidade comigo nos céus.
E ali nos céus vocês vão estar diante de Deus Pai. Ali vai haver então a reconstrução, né, do jardim do Éden que foi destruído. Ali está a reconstrução. Lá nós vamos ter a árvore da vida, onde nós vamos poder comer dela, né? Ali nós vamos estar aos pés do nosso Deus. Então, nós vamos viver algo que é maravilhoso e que não tem reset. Deus não vai resetar. Tipo assim, nós estamos lá na eternidade, passou 1 milhão de anos. Aí Deus diz, cansei, vamos resetar esse trem aqui, vamos começar de novo. Vai ter outro Adão, outra Eva. Não tem isso. Não existe reset, entendeu? O que acontece na segunda vinda de Cristo é perpétuo, é permanente, né? É eterno. Nós vamos ver a eternidade com o Senhor. É só esse caminho. Então não tem esse negócio de se aproximar do judaísmo para tentar ficar mais perto de Deus. Porque a proximidade que a gente vai ter com Deus vem por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi crucificado por causa dos judeus, né? Os judeus foram lá que mandaram, crucifica ele, solta Barrabás, crucifique eles mesmos. Pilatos falou, estou lavando as minhas mãos, caia sobre vocês o sangue desse homem inocente. E os judeus gritaram o quê? Que caia sobre nós o sangue desse homem inocente. Muita coisa, muita tragédia que aconteceu com Israel ao longo desses séculos aí, é porque eles mataram Jesus. É porque eles cometeram um grande pecado e passam por tudo isso. Agora, não é que a gente odeia Jesus também, porque até alguns séculos atrás, os protestantes eles eram tidos como pessoas que odiavam os judeus, né? Até Martim Lutero, que foi, né, o precursor da reforma protestante, ele era exagerado e realmente ele era meio contra os judeus, porque os judeus tinham matado Jesus, né? Mas a gente não é contra os judeus, a gente agradece por tudo que Deus entregou para eles, mas na verdade nós somos cristãos. Então, por favor, pega isso. Se a gente for então no capítulo aí de número 23, lá nos versículos finais, o Senhor Deus vai dizer assim, o Senhor Deus vai dizer o seguinte. Pode colocar no versículo 21. Deus vai dizer o seguinte, e aqui tem uma coisa muito importante. Deus vai dizer assim, olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Só que logo para frente, Deus vai dizer assim, eu sou fiel e vou abençoar de qualquer jeito. Meio que parece que tem um contrassenso, né? Porque parece que Deus está dizendo assim, eu abençoo porque eu sou Deus independente de qualquer coisa. Mas o próprio Deus está sempre dizendo, vocês precisam me obedecer. Se não obedecer, vocês vão herdar praga sobre vocês vão, né, ser punidos. Então parece que tem essa coisa. E na vida cristã também parece que tem essa situação. Porque Cristo liberou as promessas sobre nós, mas nós somos sempre chamados a confessar os pecados, se arrepender e obedecer, né? Bom, essas duas coisas elas não estão uma contra a outra. Na verdade, as duas elas andam juntas, porque Deus ele prometeu e Deus ele vai cumprir sim. Agora, quando nós estamos falando de algo individual, quando você está diante de uma promessa de Deus e você tem a opção de obedecer ou não, e você desobedece, de alguma forma, por você estar na primeira pessoa ali, você não vai receber aquilo. Mas, na verdade, Deus continua sendo Deus, porque Ele prometeu, e essa promessa dele é geral. Então, não é uma promessa, não são promessas individualizadas. Vou para você entender. A promessa é para o quê? O povo de Israel. Vocês vão ser abençoados. Aí ele vai dizer para o povo todo, vocês têm que obedecer. Então, quando uma pessoa pega, né, nesse caminho e desobedece, o que acontece? Ela vai pagar o preço do seu pecado. É o que os textos falaram antes. Se um homem matar o outro tentando roubar, ele vai ser morto. Deus quer que as pessoas morram? Não quer. Mas se essas pessoas se extraviam, não é, por conta de atos individuais, elas vão pagar pelos atos individuais. Então, o nosso Deus, ele faz promessas que são, vamos dizer assim, globais, ao mesmo tempo que ele o quê? Ele olha para nós e nos responsabiliza pelas nossas ações individuais. Então, a gente tem que observar e entender
que Deus promete, Deus fala que vai fazer, mas nós temos responsabilidades pessoais. Deus é soberano sobre os meus atos. Eu estou falando isso porque eu conheço muita gente que está na igreja e fala assim, Deus prometeu que eu teria um casamento feliz, e hoje em dia eu vivo uma miséria. Deus prometeu que eu ia ter uma vida abençoada, a minha vida não é um caos. É isso, entende? A pessoa ela tem uma promessa global de Deus, está escrito, não é bom que o homem viva só. Por exemplo, por isso que Deus vai dar uma mulher a um homem e um homem a uma mulher. Tem gente que vive um caos na vida familiar. Por quê? Porque individualmente não existe obediência. Mas a promessa é que Deus vai abençoar. Mas aí o que o povo faz? As pessoas individualmente elas desobedecem, os casamentos vão dando errado, e aí o que as pessoas começam a dizer? Casamento é uma instituição falida. E não é. Deus instituiu o casamento. O casamento é uma instituição abençoada. Mas os erros individuais das pessoas tornam o casamento, então, algo quebrado, porque as pessoas estão quebradas, cheias de pecado por dentro. Então isso é interessante. E aí então o Senhor ele vai dizer assim, eu vou enviar o meu anjo vai na frente de vocês, está aí no verso de número 20. Aí ele está dizendo, eu vou enviar o meu anjo, ele vai proteger vocês, vai na frente de vocês, porque eu estou preparando a terra que mana leite e mel. Né? Primeiro Deus dá a lei, para depois entregar a promessa. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é para toda a Bíblia, era para judeu e é para cristão. Você precisa obedecer para ser abençoado por Deus. Nós somos chamados para isso. Não adianta tentar correr dessa história. Primeiro Deus dá a lei, depois ele dá a promessa. E hoje em dia está tudo contrário. O que é o pecado? O pecado é você primeiro querer receber uma promessa para depois pensar na lei. É o quê? Por exemplo, como usar droga. Você sente o prazer imediato, e depois você encara a lei. Qual que é a lei? A lei de que o seu corpo, né, ele vai sentir o que você fez. Você o quê? Levou o seu corpo ao extremo de alguma coisa, do uso de uma droga, sei lá o quê, e depois vai ser cobrado de você isso. Né? Eu estava vendo uma entrevista essa semana daquele rapaz que fez Malhação, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, o pessoal que é mais velho já hoje, né? Mas o Cabeção, tinha o Cabeção lá, né? Sérgio Rondiakoff, né? Ele trabalhou muitos anos lá, né? Na Malhação, que é aquela novela de adolescentes, de adolescentes da Globo. E depois disso ele sumiu, né? E ele caiu mesmo no mundo das drogas, e ele estava contando aquilo lá, né? De que muitas vezes, assim, ele usava droga. E quando ele usava droga, ele se olhava no espelho e ele se sentia o máximo, porque os olhos dele brilhavam, na hora dele falar, ele falava bem, ele não gaguejava, ele se sentia, sabe, desinibido, se sentia forte, se sentia alto astral, sociável e tal. E aí ele, dizendo isso, que ele tinha que fazer isso, começou a fazer isso para gravar. E quando ele tentava gravar sem usar droga, ele não conseguia gravar. Então ele começou a usar droga para gravar, fazer as filmagens da novela, né? E no primeiro momento foi bom, mas depois começou a vir a conta para ele, porque o corpo não aguentava, as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, e aí tudo foi desabando. Então, no começo, realmente as pessoas elas vão sentir uma coisa, o que ele falou, que eu peguei dessa entrevista dele que eu queria passar hoje, é que ele disse assim, realmente parece que é um santo remédio, uma pessoa quando ela começa a usar cocaína. Porque uma pessoa que começa a usar cocaína, geralmente ela está um pouco depressiva só, né, médio depressiva, e se ela faz uso da cocaína, parece que ela está tomando um remédio que realmente está revitalizando ela. Só que a conta disso aí chega e não demora muito para chegar, chega rápido, né? Então é o que eu estou falando. Existe essa lei, é uma lei universal, né? É uma lei universal. Sempre vai existir a lei e a promessa, em tudo na nossa vida. Então, se não vir a lei antes, não existe preparação do ser humano para receber promessa. Então, lei é preparação. É como se lei fosse raiz, promessa fosse fruto. Entende? É como se lei fosse o espelho
e as promessas fossem a janela. O que eu quero dizer com isso? A nossa geração é uma geração que gosta de janela. Por exemplo, as redes sociais são uma janela, onde você se coloca, você se mostra, você vê outras pessoas se mostrando, não é? Mas a nossa geração, ela não quer espelho, porque o espelho é quando a gente tem a oportunidade de se olhar, se avaliar, se interiorizar, se examinar. Então a nossa geração é o quê? Ela quebra os espelhos e constrói janelas. E muitas pessoas estão caindo, né, dessas janelas, porque elas não conseguem mais olhar para si mesmas, e quando elas ficam sozinhas, elas acabam se destruindo, se matando, porque é um inferno viver consigo mesmo, né? Eu já falei isso daqui uns dias. Então, a gente é chamado para pegar a lei e não ficar com medo dela, sabe? É aquele velho negócio, assim, a gente precisa entender que primeiro tem que trabalhar para depois vir um salário, né? A gente precisa entender que primeiro tem que vir um esforço para depois vir o resultado. Não dá para inverter essa ordem. E isso é com tudo, né? Se a gente for pensar até na questão assim do dinheiro, é uma coisa que a gente precisa refletir bem, porque as pessoas elas estão sempre primeiro em busca do dinheiro, para depois, de alguma forma, ter que tentar sanar as coisas. Então, assim, a gente faz muita dívida, sabe? A gente pega muita bênção, promessa, e depois eu corro atrás. Mas não dá para saber se a gente vai ter condição de correr atrás de tanta coisa, entende? Até certo ponto, a gente realmente vai precisar de um auxílio, né? De ir atrás de alguma coisa, mas se a nossa vida inteira é sempre pegando primeiro fruto para depois ir mexer nas raízes que estão começando a ficar podres, a gente vai se acabar, a gente vai realmente se dar muito mal. Então é aquela velha coisa, tem vários homens e mulheres que eles estão acabados, mas eles preferem todos os dias levantar, colocar maquiagem, né, fazer uma cara e boca de academia, e tá tudo bom, mas na verdade o coração tá quebrado, a pessoa precisa de Deus, precisa de uma terapia, precisa de remédio, mas é aquele negócio, eu preciso passar aqui, eu tô legal, então eu não posso fraquejar. Então isso é você sempre olhar para o fruto e se esquecer, sabe, da raiz, é você se esquecer da lei e ficar sempre com a promessa. Então Deus ele mexe com isso muito. É por isso que o evangelho é tão contracultural, é contra a vida, né? Porque Deus sempre fala isso para nós: obedece, nega a si mesmo, né? Confessa o seu pecado, né? Purifica o seu coração, seja santo. Deus pede para nós uma preparação para que Ele entregue coisas para nós que não vão nos destruir, né? Porque é impossível uma árvore se encher de frutos se as raízes estiverem podres. Esses frutos, eles não permanecerão por muito tempo, né? E não vai haver uma segunda onda de frutos se a raiz está podre. Então, é simples. Muitas coisas ainda não aconteceram na nossa vida, porque falta nós cavarmos em volta das nossas raízes, do nosso coração, e adubar aquilo ali, sabe? Adubar, mexer e ter uma reconstrução ali, de baixo para cima. Porque é assim que Deus trabalha de baixo para cima. Então o Senhor fez isso com o povo de Israel, por isso que eles ficaram 40 anos no deserto e parece que Deus foi até mal, né? Porque Moisés morreu lá, Moisés obedeceu a Deus um tantão de tempo, depois um dia Deus falou para ele: vai lá e fala com a rocha que vai brotar água. Moisés estava revoltado e deu uma pancada na rocha com o cajado. Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Muita gente lê isso e fala: cara, Deus parece injusto. Moisés ficou 40 anos liderando o povo, orando pelo povo. O povo era mau e Moisés sustentou e tal. Na verdade, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Muito bem. E Moisés não herdou a terra prometida, que era Canaã, mas ele herdou o reino dos céus. Mas ele cometeu um pecado ali. E ele pagou pelo pecado. Então, a gente precisa compreender, e isso está faltando também na nossa geração, que o nosso Jesus é muito bom, o nosso Jesus perdoa pecados, o nosso Jesus tira a gente
lamaçal do pecado, mas todo pecado cometido, perdoado, ainda tem a sua consequência. Não adianta, tem, entendeu? E a gente vai conviver com aquilo ali, né, talvez para o resto da vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado aonde a gente pisa. No capítulo 24, então, a gente já está após essas lições, e aí tem a confirmação da aliança de Deus, porque o Senhor Deus vai falar para Moisés subir mais uma vez no Monte Sinai, vai falar para subir Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que são os 2 filhos de Arão, mais 70 autoridades do povo. E aí esse povo vai subir lá, mas só Moisés vai se aproximar. E aí então o texto vai dizer o seguinte, capítulo 24, verso 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos com sacrifícios de comunhão a Deus. Gente, o povo fez um compromisso, e é por isso que aconteceu. Eles disseram, Moisés recebeu a palavra, falou: é isso que Deus quer que vocês façam. Todo mundo se juntou e disse: nós obedeceremos a Deus. E aí Deus entregou para eles a promessa da aliança na terra prometida. Então, isso aqui é tão sério, mas tão sério e tão profundo, que você vai ver que Israel falhou todas as outras vezes por não obedecer a Deus. Por não obedecer a Deus. Eu estou lendo um livro muito bom que se chama Juízes para Todos. É sobre o livro de Juízes, escrito pelo Tim Keller, que é um teólogo que morreu esses dias. Um ótimo teólogo. E ele vai mostrando como o povo de Israel nunca queria obedecer a Deus, mas sempre queriam ouvir, por exemplo, os profetas. Eles sempre queriam que algum profeta levantasse e falasse: assim diz o Senhor de Israel, que libertou vocês da terra do Egito. Vou abençoar vocês, estou indo na frente de vocês e vou abençoar vocês nessa guerra. Eles sempre queriam isso. Então eles se acostumaram tanto assim em viver dessa forma, porque não tinha rei na época, né? Deus era o Senhor e tinha sempre um profeta e um juiz para cuidar do povo. Eles se acostumaram tanto com isso que aí levantava um profeta, o povo ia lá, ganhava a guerra, eles voltavam para casa e começavam a adorar os deuses estrangeiros. Baal, Azera. Baal era um deus que eles adoravam, que significa senhor, né? Ele era o pai da fertilidade. Azera é como se fosse a mulher dele, era uma deusa adorada. Então, assim, eles voltavam para a guerra, que Deus tinha dado vitória, eles já voltavam adorando outros deuses. Aí passava assim um tempo, e aí eles iam para uma guerra, perdia a guerra, e depois, de novo, Senhor, perdoa, tem misericórdia. Aí levantava um profeta e fazia isso de novo. Assim diz o Senhor, ouvi a oração de vocês, vou perdoar, abençoar, vai para a guerra. Então eles viveram esse ciclo vicioso, né? Assim, na maior parte da história deles. E é uma coisa que a gente precisa entender, porque a maioria dos cristãos, eles vivem esse ciclo vicioso também. Esse negócio de obedecer a Deus pela metade, é isso que eu quero dizer, e eu não vou demorar agora aqui na mensagem, é um problema. Obediência pelas metades é desobediência. Esse é o ponto. E é isso que Israel tem para passar para nós, essa é a lição que Israel tem para passar para nós aqui, né, até o capítulo 24. Porque Deus só aceita a obediência inteira, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, ela pode parecer um pouco escandalosa, mas né, não tem crianças aqui. Mas você sabe que quando eu era adolescente, que eu fui para a igreja, você sabe que as pessoas, os garotos, as garotas lá, eles sabiam que jovens, sem ser casados, não fazem relação sexual, não tem relações sexuais, porque a relação sexual é para homem e mulher, né, casados. Então, assim, tinha muitos adolescentes na igreja, né, e as pessoas sabiam sobre isso. Só que eu lembro, assim, porque eu não tinha nada de igreja. Eu estou até escrevendo um livro que se chama De Repente Crente,
Eu não tinha nada a ver com crente, eu odiava crente. Minha vida era eu ficava nas festinhas com meus amigos, era isso. De repente, né, eu fiquei mal pra caramba e Deus me chamou, do nada, assim. Eu caí no meio da igreja, eu falei, que é isso, cara? Que vida louca é essa? Aí os caras começaram a falar, não, sei lá o quê, não pode usar brinco na orelha. Eu falei, que loucura. Falando, não pode beijar a namorada. Eu falei, ixi, eu não entendia nada, sério. Eu só fui para a igreja e eu vi que Deus falou no meu coração. Mas assim, eu não entendia nada de crente, de igreja, não gostava disso, né? E aí eu fui cair lá. E assim, eu lembro de ficar chocado, porque os adolescentes da igreja, eles falavam assim, não pode ter relação e tal. Mas aí tinha casalzinhos lá de namorados, por exemplo, que eles chegavam a fazer sexo anal e falavam assim, não, nós estamos puros diante de Deus. A gente não cometeu pecado. Eles falavam isso. Então eu falava assim, gente, que absurdo, que povo louco é esse? Eu falava assim, é crente? E assim, eu lembro de começar a pensar, eu pensei seriamente, eu falei assim, eu tenho certeza que tudo que eu presenciei antes de vir para a igreja era menos pecaminoso do que eu estou presenciando aqui. E realmente, assim, era uma anarquia aquela igreja, depois foram se descobrir, né, os podres que tinham por trás. Então, assim, as pessoas elas não conseguem entender que Deus pede pureza de coração. Por exemplo, hoje em dia existem vários homens e mulheres que não são casados, que já tiveram relações sexuais, já foram casados, sei lá o quê, e hoje em dia não, e que são pessoas santas. Santas no sentido o quê? Não no sentido pejorativo. Santidade na Bíblia é uma pessoa que se separou, a pessoa se guardou. Eu não vou mais viver uma vida, né, libertina, mundana. Vou viver de forma reta. Então, hoje em dia, você encontra pessoas que são separadas. Então, hoje em dia, tem pessoas, né, que são muito mais, né, purificadas no seu coração por Jesus do que outras. Às vezes, você vai pegar uma garota de 15 anos que é muito mais, sabe, libertina do que uma moça de 30, que já teve experiências sexuais. Porque o próprio Jesus disse, essas coisas elas começam a nascer dentro do coração. Não é só a questão do corpo. Então é por isso que é tão absurdo alguém falar, eu vou fazer sexo anal porque não pode ter sexo. Então, sabe, era um absurdo. As meninas queriam casar virgem, né? E faziam isso. Então, assim, eu fiquei meio paranoico da cabeça e tal. Eu precisei ir no médico, eu tive que ir em psiquiatra, porque, assim, eles me envolveram numa redoma tão grande religiosa que eu comecei a dar uns surtos, assim, né? Eu já escrevi num livro, eu tive que ficar tem a Pax Clínica, né? Eu tive que ficar 2 dias lá internado. Eu pedi para ficar, eu pedi para minha mãe me colocar lá, eu queria ficar internado lá, porque eu não estava dando conta de viver, de tanto que eu fiquei descontrolado com as coisas da religião que eles foram colocando dentro de mim, né? E eu era pregador, então eu não entendia todo aquele pecado junto, era uma bagunça muito grande. Então você encontra isso aqui em Israel. Ao mesmo tempo que Israel é um povo de Deus, um povo que ora, aí tem uns caras aqui no meio do negócio que estão estuprando mulheres. Você não entende, sabe? Como, por exemplo, tem um homem que era sacerdote, Eli, e o texto diz que os 2 filhos de Eli, quando as mulheres iam lá oferecer os sacrifícios a Deus, eles pegavam a comida, estupravam as mulheres. Mas Eli, o texto diz que ele era um homem bom. Samuel era um profeta, os filhos dele não seguiram o caminho. Então a gente começa a entender que fica muito próximo, sabe? O erro do acerto fica muito próximo. E a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão é, Senhor, eu não quero acertar mais ou menos, eu quero acertar de verdade. De verdade. E eu encerro aqui. Eu lembro, quando eu fui à igreja, eu tinha uma namorada. E eu ficava naquele impasse, assim, será que eu tenho que terminar com a namorada e tal? Eu levei ela para a igreja, ela falou que converteu. Aí eu ficava naquele impasse e tal, aí eu perguntava para os pastores, eles diziam assim, não, você tem que saber e tal, eu ficava naquele impasse. Aí eu lembro que um dia eu estava orando, aí eu dormia, aí eu sonhei assim com essa namorada minha, e ela tinha um corpo como se fosse de cobra, e ela estava me rodeando assim e tal. Aí eu acordei e falei, meu Deus, será que ela é uma cobra e tal? Ficou uma loucura assim na minha cabeça, né?
Mas aí depois eles foram falando para mim, né? Falando, mas e aí? Eu tenho 15 anos. Que você vai trabalhar de quê? Eu não sei ainda e tal. Aí eu fui entendendo que eu não ia casar naquele momento, né? E aí eu fui entendendo que eu deveria me dedicar nos meus estudos, tanto da escola como nos meus estudos da Bíblia. E aí eu cheguei na moça e falei, não quero namorar e tal. E eu peguei firme, não namorei. Meu negócio era orar, era ler a Bíblia. E direto eu chegava na igreja bem cedo, assim, de tarde. E aí eu ia nos cantos da igreja, abria as portas, tinha gente se pegando assim atrás das portas da igreja. Eu falava, gente, que loucura, né? Eu não entendia realmente, porque eu pensava assim, se for para fazer o trem, vamos fazer direito, né? Porque se for para esse trem mais ou menos, eu vou voltar lá do jeito que eu vivia, né? Com meus amigos, na balada, de boa, lá a gente fazia o que queria, tava... Mas agora se for ir para a igreja, vamos fazer um negócio direito. Obediência de verdade. Então, Deus espera isso de nós. E a verdade é que quem é sincero consigo mesmo em dizer, eu vou andar de forma reta, não é ser louco, não é você ser, como é que eu posso dizer, fanático, não é fanatismo, tá? Mas é você realmente ser uma pessoa sincera consigo mesmo, de dizer, eu vou andar reto, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou viver para Deus. Isso não é ser perfeito, a gente vai continuar errando, a gente vai cair, mas a gente não vai se acostumar com isso, a gente vai sempre se levantar porque a gente ama muito a Deus e quer ficar com Ele mais do que tudo. Então, obedecer a Deus 100%, porque pelas metades não vale. Ninguém pode enganar o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos pedir a Deus essa graça para a gente conseguir obedecer, porque não é fácil. Não é fácil, existe muita tentação nesse mundo, existe muita coisa má, existe muita gente que quer puxar o tapete, existe muita gente que quer enganar. Então vamos pedir que o Senhor possa nos dar essa graça, porque a gente quer chegar na promessa sim, mas a gente precisa obedecer, a gente precisa entender a lei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar, porque nós não queremos brincar, nós não temos tempo para brincar. Ninguém está aqui brincando, Senhor Deus, de palavra de Deus. Não, o Senhor é verdadeiro. A sua palavra é a verdade. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. E nós queremos, Senhor, entender a sua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, guardar a sua palavra no nosso coração. Ajuda-nos a sermos fiéis, mas sem sermos religiosos, porque a religiosidade, ela é pecaminosa, ela é só hipocrisia. Nós queremos ser espirituais, espiritualidade genuína, pela tua palavra, pelos mandamentos do Senhor. Então nos ajude a entender isso, nos ajude a viver isso. Deus, nós não queremos mais ficar como Israel, rodeando, sem entrar na promessa do Senhor. Nós queremos viver a sua promessa, nós queremos ter o coração reto, nós queremos morar no céu. Nós te agradecemos por esse momento, essa oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor. E nós queremos pedir que o Espírito Santo possa nos direcionar para onde nós devemos caminhar, que o Senhor sempre possa nos dar graça na nossa fraqueza, para que a gente seja forte, que a gente possa honrar o Senhor com as nossas palavras, com o nosso comportamento. Muito obrigado. Aceita o nosso louvor nesse momento, em nome de Jesus. Vamos louvar então. A voz que chama sobre as águas, e ali te encontro no mistério.